Meu querido aluno, minha querida aluna, para mais uma aula do projeto Oráculos Concurso. Aqui, professor Nilmar de Aquino, para a gente hoje resolver questões de processo civil. Se você está se preparando para concurso de tribunais, essa matéria vai cair. Seja o teu cargo analista, oficial ou técnico judiciário da área judiciária. Então, acompanha o vídeo até o final para que você conheça mais um pouco sobre esta tão relevante matéria, porque, afinal de contas, você vai trabalhar no seu dia a dia com processo civil ou com processo penal, tá? Dentro do Poder Judiciário, você vai trabalhar com uma ou outra matéria, ou, se não, as duas, né? Eventualmente. Então, vamos lá, venha aqui comigo, tá aí a nossa primeira questão. Projeto Oráculo dos Concursos, que é o nosso projeto baseado em estudo pelas questões, né? Estudo resolvendo questões. Então vamos lá, processo civil 3. Nós vamos para o terceiro grupo de matérias de processo civil. Então, primeira questão diz o seguinte: Pedro moveu ação reivindicatória em desfavor de Gustavo. E no curso dessa ação, Pedro alienou a Francisco os direitos sobre a coisa demandada. Acerca da sucessão processual, na situação hipotética anterior, assinale a opção correta. Pessoal, é muito importante que você saiba o que é, inicialmente, sucessão processual. Eu vou, em primeiro lugar, te dar o conceito técnico, jurídico, e depois eu traduzo em linguagem de gente, tá bom? Então, veja, sucessão processual é a alteração subjetiva em um dos polos da demanda. Alteração subjetiva em um dos polos da demanda. Cuidado que sempre que você vir na prática ou numa questão uma pessoa sair de um dos polos da demanda e outra entrar em seu lugar, haverá sucessão processual. Então, sempre que você vir alguém saindo do polo ativo ou do polo passivo de uma demanda para outra pessoa ocupar o seu lugar, haverá sucessão processual. Não esqueça que na sistemática do CPC de 2015, nós temos duas espécies de sucessão processual. A sucessão processual em razão da morte de uma das partes. Veja, se uma das partes falece no curso da ação, haverá necessidade de suspensão do processo até que o espólio ou os herdeiros dessa pessoa se habilitem no feito. Portanto, havendo a morte de uma das partes, note, esta pessoa falecida sai de um dos polos e ocupa o seu lugar, o seu espólio, o patrimônio daquela pessoa que faleceu, os seus herdeiros, tá? Cuidado que a sucessão processual em razão da morte, ela é automática. Ela é automática, não precisa da autorização, da anuência da parte adversa. Todavia, a segunda espécie de sucessão processual necessita de autorização da parte adversa para ela ocorrer. Eu estou falando da sucessão processual em razão da alienação do bem litigioso. Sempre que houver a alienação do bem litigioso no curso da demanda, ou pelo autor, ou pelo réu demandado, haverá possibilidade do adquirente entrar no polo ativo ou passivo da demanda em sucessão do alienante, tá? Cuidado, todavia, essa sucessão processual só se efetiva se e somente se a parte adversa autorizar. Então, necessita de autorização a sucessão processual em razão da alienação do bem litigioso. Vem aqui comigo para eu te mostrar o seguinte: a questão está falando, observa que eu vou colocar aqui, ó, tá? Para ficar um espaço melhor. Que o Pedro ajuizou uma ação
reivindicatório, que é a ação ajuizada pelo proprietário do bem para discutir a propriedade de um determinado bem imóvel ou imóvel, né? Então, Pedro moveu a ação reivindicatória em desfavor de Gustavo. Então, Gustavo é o demandado, né? E aí, veja, no curso dessa ação, ele transferiu os direitos sobre a coisa demandada, aqui essa ação reivindicatória tinha por objeto um certo bem, e o Pedro, ele alienou para o Francisco, os direitos sobre a coisa. Ora, presta atenção, então, no seguinte, deixa eu apagar isso aqui, tem um C a mais, para o Francisco, né? Então, o que é que o Francisco, como adquirente do bem, pode fazer? Ora, o Francisco, ele deseja o seguinte, ele deseja ingressar no polo ativo no lugar do Pedro. O Pedro sai da demanda e o Francisco assume o seu lugar. Só que para isso ocorrer, pessoal, haverá necessidade de autorização da parte adversa, do Gustavo. Então, haverá necessidade de um pedido do adquirente. O adquirente, o Francisco, faz um pedido ao juiz e o juiz intimará a parte adversa, no caso Gustavo, para que ele conceda a autorização. Então, depende da autorização de Gustavo. A autorização do Gustavo. Com base nisso que eu acabei de lhes explicar, vem agora para cá. Ó. Item A. É vedado ao adquirente suceder o autor no curso do processo. Não, permite-se, né? Como a gente viu, desde que parte adversa concorde, tá? Vamos para o item B, vamos ficar assim. Vamos voltar aqui para a análise. A sucessão processual do autor pelo adquirente Francisco é obrigatória nesse caso. Não, não é obrigatória, né? Nós vimos que a sucessão é obrigatória e automática em razão da morte. Da alienação, não, depende da autorização da parte adversa. Lembre-se, em razão da morte, pessoal, o falecido, obviamente, não pode continuar em um dos polos da demanda. Por quê? Porque ele deixa de ser pessoa. E só pode integrar um dos polos da demanda quem for pessoa natural, jurídica ou formal, tá? Vem comigo, vamos para o item C. O adquirente poderá suceder o autor no curso do processo, desde que haja a anuência do réu. E exatamente isso que eu acabei de lhes explicar. Então, pode haver sucessão processual em razão da alienação do bem litigioso, desde que a parte adversa concorde. Vem comigo, vamos avançar para a segunda questão, meus caros. Segunda questão muito comum em concurso de tribunal, questiona os poderes e deveres do juiz. Então, considerando os poderes e deveres do juiz na direção do processo, assinale a opção correta. Item A. Em nenhum momento do processo, o juiz poderá promover a autocomposição das partes sem que seja por elas provocado. É erradíssima, né, pessoal? Veja, o juiz ele tem o poder e o dever de, a qualquer tempo, durante o processo, realizar a autocomposição, independentemente de requerimento das partes. Então, veja que o juiz pode determinar ou realizar, tentar autocomposição das partes em relação ao objeto da demanda a qualquer tempo e de ofício, tá? A qualquer tempo e de ofício. Não esqueça disso. Vem comigo, vamos para o item B de bola, que diz o seguinte: o juiz não pode dilatar prazos processuais, mesmo que isso implique conferir maior efetividade à tutela do direito. Errado, pessoal. É ao contrário dessa regra. Um dos poderes, e aí veja, é um artigo importante que você deve destacar
para ler, porque ele tem uma incidência muito grande em prova. Eu estou falando do artigo 139 do CPC, tá? E dentre os poderes que o juiz possui, processualmente falando, está exatamente o de dilatar os prazos processuais para conferir uma maior efetividade ao direito material discutido no processo. Então, cuidado em relação a isso, tá? Inclusive, em outras passagens do Código, quando a gente fala em atos processuais, obviamente que o magistrado, hoje, ele pode prorrogar os prazos processuais, inclusive aqueles chamados de peremptórios, né? Quando, por exemplo, houver uma calamidade pública, quando na comarca for difícil o transporte, então ele pode dilatar, a assertiva está errada. Vem aqui comigo, C de casa, que diz o seguinte: incumbe ao juiz indeferir postulações meramente protelatórias para garantir a dignidade da justiça. Corretíssima. Assertiva C de casa. Veja, pessoal, no exercício da sua função jurisdicional, o magistrado ele deve zelar pela celeridade e eficiência do processo. Então, ele deve coibir qualquer conduta das partes que represente uma morosidade excessiva, né? Condutas desnecessárias, atos processuais que são produzidos apenas para postergar o julgamento da demanda. Tudo isso o magistrado ele tem que coibir, inclusive penalizando a parte por ato atentatório à dignidade da justiça. Vem comigo, vamos para mais uma assertiva de dado. Cabe ao juiz manter a ordem de produção dos meios de prova, não podendo realizar sua alteração, sob pena de ser decretada sua nulidade. Pessoal, cuidado, a assertiva de dado, ela está errada. Veja, presta atenção aqui que o juiz ele vai poder alterar, né, a produção da prova sempre que ele perceber que aquela alteração da ordem da produção da prova determinada no CPC, ela é mais eficiente, ela é mais produtiva para o julgamento do feito. Lembre-se que lá na audiência de instrução e julgamento, o legislador processual civil, ele elencou uma ordem, né? Então, por exemplo, em primeiro lugar, o magistrado apregoa as partes, e aí, depois do apregoamento, ele vai colher, se for o caso, os esclarecimentos do perito e dos assistentes técnicos, depois é o depoimento pessoal das partes, após a inquirição das testemunhas, mas ele pode, obviamente, trocar a ordem dos meios de produção de prova, tá? Sempre que isso for mais eficiente. Vem aqui comigo, nós, por último, temos o item E. O juiz não tem poder para requisitar a força policial, mesmo quando necessário. Obviamente, a assertiva é errada, né? O juiz é o presidente da audiência, ele que é o gestor da secretaria, e obviamente que o juiz ele possui o chamado poder de polícia, podendo, obviamente, requisitar, ordenar a presença de força policial quando necessário, né? Beleza. Então, vamos avante. Vamos para a terceira questão. Terceira questão diz o seguinte: de acordo com a jurisprudência do STJ, em sede de recurso especial repetitivo, a majoração dos honorários sucumbência em grau recursal, então, a majoração dos honorários em grau recursal deve ocorrer quando o recurso tiver sido. Venha aqui comigo, por favor. Veja, uma das grandes novidades trazidas pelo CPC em 2015 foi a possibilidade da majoração dos honorários advocatícios em relação aos recursos. O Código 73 não previa isso, tá? O CPC de 2015, querendo desestimular recursos desprovidos de fundamentação, recursos interpostos com caráter
meramente protelatório, ele obviamente, previu a majoração de honorários advocatícios. Agora, veja, essa majoração dos honorários advocatícios deve ser sucessiva e respeitar sempre o patamar máximo de 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico. Isso significa dizer o seguinte: se um magistrado de primeiro grau, ao proferir uma sentença, já fixa honorários em 20%, a interposição de eventual recurso não vai ter, obviamente, essa majoração de honorários, porque já foi fixado no patamar máximo. Todavia, presta atenção que se o magistrado de primeiro grau fixa 10% do valor da causa ou do proveito econômico ou do valor da condenação, né, que é a regra, em relação a este valor, pode haver majoração. Então, por exemplo, eventual recurso para o TJ pode majorar os honorários de 10 para 15, e aí eventual recurso especial ou extraordinário pode haver majoração depois de 15 para 20. Mas, repito, sempre respeitando esse limite de 20%. Agora, cuidado, que o fato da pessoa recorrer, interpor o seu recurso, é um direito, né? Um direito advindo do princípio do duplo grau de jurisdição. A pessoa tem o direito de ter a decisão judicial proferida em seu desfavor revista por um órgão que seja superior, um órgão jurisdicional superior àquele que proferiu a decisão impugnada. Então, se o recurso ele for provido, pessoal, ele for primeiro conhecido e provido, ainda que parcialmente, não há a majoração de honorários, né? O STJ, seguindo a linha do próprio legislador processual, somente permite a majoração de honorários advocatícios em sede recursal se o recurso não for conhecido ou for totalmente improvido, né? Então, o recurso não foi conhecido, não há a presença de todos os requisitos recursais. O tribunal não conhece o recurso, há majoração dos honorários. Ou então, ele é conhecido, mas é totalmente improvido. Então, nesse caso, também há a majoração, a possibilidade da majoração dos honorários. A luz disso que acabamos de comentar, vamos lá para assertivos. Vem comigo. Item A, não conhecido, seja ele provido ou desprovido. Está errado, né? Como a gente viu, provido não tem. Examinado no mérito, seja qual for o resultado do julgamento. Não, se for integralmente desprovido, obviamente que incide, mas se for provido, não. Integralmente provido ou desprovido, apenas não. Se ele não for conhecido, também é fixado. E quando ele é provido, não é, né? Não é permitida a majoração dos honorários. Afinal de contas, o recorrente ganhou. B, parcialmente provido apenas, está errado também. Agora, olha o item E. Integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal apenas. Ou seja, é quando, em resumo, o teu recurso não prospera, ou porque ele não é conhecido, ou integralmente desprovido. Fechou? Ótimo. Vamos avançar, vamos para a quarta questão. Quarta questão, muito comum também em concurso de tribunal, diz o seguinte: conforme as disposições do CPC e os aspectos processuais atinentes à atuação do MP em juízo, o MP, que tem a deve atuar obrigatoriamente nas demandas em que haja participação da Fazenda Pública. Assertiva errada. Veja, pessoal, muito comum essa assertiva. A participação da Fazenda Pública, por si só, não atrai, obviamente, a intervenção do Ministério Público. O Ministério Público ele deve intervir, dentre outros fatores, quando assim exigir o interesse público social, quando houver interesses de incapazes, ou naqueles conflitos de terra, né, conflitos coletivos de terra, urbano-rural. Aí é que o MP deve intervir. O fato da Fazenda Pública participar do feito ou intervir no feito não atrai a atribuição do MP. Beleza? Vem comigo, vamos para o item B de bola. Deve promover os interesses públicos da União por meio da representação judicial em todos os âmbitos federativos. Erradíssima, né?
Aliás, a disposição constitucional expressa dizendo que o Ministério Público não pode atuar na representação dos entes federados, principalmente da União, né? Então, veja, quem atua representando a União em juízo é a AGU, a Advocacia Geral da União, diretamente ou através de órgão a ela vinculado, né? Então, presta atenção que é a Advocacia Geral da União, não é o MP. E aí, avançando para o item C de casa, nós temos o seguinte: deve exercer a defesa dos direitos individuais e coletivos dos hipossuficientes de maneira integral e gratuita. Também errado. De quem é esse encargo? É da Defensoria Pública, né, pessoal? Cuidado. Defesa de direitos individuais e coletivos dos hipossuficientes é da Defensoria Pública. Voltando, item D, diz assim: goza de prazo em dobro para manifestação na condição de parte no processo. Dilatação inexistente nas suas intervenções como fiscal da lei. Errado. E aí, cuidado. Hoje não se fala mais em fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, do ordenamento jurídico, tá? É o MP. Agora, o MP, pessoal, tem prerrogativas expressamente consignadas no Código de Processo Civil. As duas principais são prazo em dobro para quaisquer manifestações processuais e a intimação pessoal. O prazo em dobro é tanto quando ele atua como parte, como principalmente, obviamente, fiscal da ordem jurídica, né, pessoal? Então, quando ele atua como fiscal da ordem jurídica, ele vai ter prazo em dobro. Vem aqui comigo. Então, o item E diz o seguinte: detém, na condição de fiscal da lei, né, fiscal da ordem jurídica, né, presta atenção, as prerrogativas de vista dos autos depois das partes e de intimação de todos os atos do processo. Assertiva correta. Veja que o MP ele tem direito à intimação pessoal, como eu disse, ele tem direito, obviamente, a ter acesso aos autos depois das partes, ele pode recorrer, produzir provas. Então, a atuação, obviamente, do MP dentro do processo é muito ampla para ele exercer esse encargo de fiscal da ordem jurídica. Beleza? Então, assertiva, quarta questão é de elefante. Vem aqui comigo, vamos para a última questão. Questão número 5. Interessantíssima essa questão e com certeza pegaria muita gente em prova. Diz a quinta questão o seguinte: a prerrogativa processual de prazo em dobro conferida à Fazenda Pública se aplica. Presta atenção aqui na lógica. Veja, a advocacia pública, pessoal, e isso o Supremo já declarou constitucional, né, exatamente pela atuação diferenciada dos advogados públicos, ela possui certas prerrogativas. O STF interpretou aqui o questionamento feito por alguns que essas prerrogativas da Fazenda Pública em juízo poderiam violar a isonomia. E ele disse ao contrário, atende o princípio da isonomia segundo aquela ideia aristotélica do termo, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na exata proporção de suas desigualdades. Nesta ideia, então, confere-se prerrogativas à advocacia pública, à Fazenda Pública em juízo, né? E aí, veja você o seguinte: uma das principais prerrogativas é o prazo em dobro para quaisquer modificações processuais. Cuidado aqui, no Código 73 havia uma previsão diferente. A Fazenda Pública e o MP tinha prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Agora não. Agora, com o CPC de 2015, o prazo é em dobro, mas é para qualquer manifestação processual. Todavia, há uma restrição, né? Não haverá prazo em dobro sempre que o legislador processual já estipular um prazo próprio para a Fazenda Pública. Então, note, ele quer dizer com isso que o prazo em dobro, essa prerrogativa para a Fazenda,
é quando o prazo for comum para ambas as partes. Então, no prazo comum, a fazenda tem prazo em dobro. Então, note, prazo para contestar, prazo para recorrer, prazo para replicar, isso aí, esses prazos são prazos comuns. Então, nesse caso, prazo em dobro para a fazenda. Agora, existem prazos próprios, específicos para a fazenda pública, que o legislador já estipula. Nesse caso, não há contagem em dobro. E é isso que ele quer perguntar. Vem comigo, olha aí a quinta questão. A prerrogativa processual do prazo em dobro conferido à fazenda pública se aplica, à impugnação ao cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade e a obrigação de pagar a quantia certa pela fazenda pública. Assertiva errada, pessoal. Por quê? Porque nesse caso existe prazo próprio. O CPC de 2015, quando fala do cumprimento de sentença para a fazenda pública, estipula, contra a fazenda, né? Estipula prazo de 30 dias para ela oferecer a sua impugnação. Então, presta atenção. Para eu, você, qualquer outra pessoa natural ou jurídica que não seja, obviamente, representante de ente público, nós temos, pessoal, cuidado, um prazo de 15 dias para impugnar o cumprimento de sentença. A fazenda já tem um prazo de 30 dias, prazo próprio, então não se duplica esse prazo. Vem comigo, vamos para o inciso 2, que diz o seguinte: aos processos de controle concentrado de constitucionalidade, segundo a jurisprudência do STF. Errada. Veja, o STF tem posição consolidada, aliás, há muito tempo, dizendo o seguinte: esses processos de controle concentrado de constitucionalidade são processos de cunho objetivo, onde o mérito é a constitucionalidade da lei ou de ato normativo. Portanto, aqui, nesses processos de caráter objetivo, não há prazo dobrado para a fazenda pública. O prazo em dobro para a fazenda diz respeito aos processos de natureza subjetiva, tá? Que são aqueles regulados pelo CPC de um modo geral. Então, nesses processos de controle concentrado de constitucionalidade, não há prazo em dobro para a fazenda, segundo o STF. Vem comigo, vamos para o item 3. Item 3 diz o seguinte: aos embargos de declaração apresentados pelo ente público que atua no procedimento comum como assistente simples. Está correto, pessoal. Está correto por quê? Porque embargo de declaração, note, é uma modalidade recursal. Eles representam uma espécie recursal e, portanto, para recurso, o que eu disse, prazo comum, a fazenda, para a fazenda o prazo é dobrado. E, por fim, 4, as contrarrazões de agravo interno. Então, agravo interno também é uma espécie recursal, e ele está falando das contrarrazões, ou seja, da resposta ao recurso apresentado. Veja, preste atenção que, pelo princípio da paridade de armas e também pelo princípio da isonomia processual, o prazo que alguém tem para recorrer deve ser o mesmo prazo para responder o recurso, ou seja, contrarrazoar, tá? E, nesse caso, o entendimento dos tribunais superiores é que a Fazenda Pública tem também prazo em dobro para responder ao recurso interposto. Então, alguém recorreu em face de uma decisão favorável à Fazenda, ela vai ter prazo dobrado para responder aquele recurso. Então, está correto também, deixa eu voltar aqui, 4, 3 e 4 é a nossa resposta, C de casa, né? Então, pessoal, com isso, nós terminamos mais uma aula do nosso projeto Oráculo dos Concursos, tá? E eu me empolguei tanto nessa aula que nem pedi o seu like. Então, se você chegou até aqui, meu querido, minha querida, deixa o like, compartilha a informação com teus amigos e aproveitem esse projeto, que ele foi pensado
e com todo carinho para ajudar vocês. No mais, excelente final de semana, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Já sabem, né? Vamos juntos até a posse.